encontrar o outro e falar, eu vou gravar no mesmo lugar que você, eu sou o mesmo Deus que você. E assim a gente consiga cada dia mais, ó Pai, agir nesse país, pois o teu povo também é grande, o teu povo também tem poder nesse meio. Eu vou te peço, não vou te declarar, nem já te agradeço. Vim de fora não vi. Estou com um pouco de vergonha, mas peço que a igreja me ajude. Onde eles que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às situações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Eu sou eterno dependente, um ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ver o poder.
Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Quero saudar a todos os jovens com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Só quem está alegre, diga aleluia. Abra sua Bíblia comigo, o livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6, verso de número 12. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus, aleluia. Quero agradecer a coordenação dos jovens pelo convite, pela oportunidade. Deus continue abençoando a vida da diaconisa Shirlane, esse ano de 2024. O Senhor é contigo, valor. O Senhor é contigo, assim como é também com todos os coordenadores. Parece que a gente não vai conseguir, né, irmão? Mas tem que parecer mesmo, porque não depende de nós. Sempre vai depender dele. Aleluia. 2 Samuel, capítulo de número 6, verso 12. Quem achou, diga eu achei. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Não, só o Senhor vai ter misericórdia de ti. Estou meia hora falando, vou fazer tudo. Brincadeira. Mas quem não achou, acompanha na telinha. Quero louvar a Deus também pela vida do meu pastor. Um canal de bênção na minha vida. 2 Samuel 6,12. Está escrito assim: Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. No 3 você repete esse verso. 1, 2, 3. Se assenta glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, jovens da casa do Senhor, o texto que nós acabamos de ler é o trecho de uma passagem bíblica do Antigo Testamento muito conhecida pela igreja, conhecida porque é muito pregada. Acredito aqui que, independentemente do tempo que você tenha de crente, em algum momento você ouviu alguém pregar sobre a passagem do capítulo 6 de 2 Samuel. E é uma passagem que chama a nossa atenção. É uma passagem que fala muito conosco. É uma passagem que, apesar de ter acontecido num tempo muito distante do nosso, numa realidade muito diferente da nossa, fala conosco até os dias de hoje. Quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que ela está recheada de acontecimentos que marcam aquela pessoa que está lendo, que está tendo contato com esse texto. É uma passagem cheia de altos e baixos. Primeiro porque ela começa com uma grande festa. Mais de 30 mil homens estão reunidos com instrumentos,
flautas, harpas, tamborins, cítaras, pífaros. Esses homens cantam, esses homens pulam, gritam. E quando eu estava lendo esse texto, a minha pergunta foi: por quê? Também nessa mesma passagem, no meio dessa alegria, dessa festa que está acontecendo, há uma tragédia, porque um homem morre subitamente, de maneira instantânea, no meio daquela festa que está acontecendo. E eu me perguntei: por quê? Por qual razão? Por qual motivo? Nessa passagem, chega um determinado momento que a casa de um homem é abençoada por 3 meses. Não somente a casa dele, mas a vida dele e tudo que ele tem. Por 3 meses. Nessa mesma passagem, uma segunda festa é realizada, com a mesma alegria, com os mesmos instrumentos, com o mesmo vigor, com o mesmo ânimo. E também nessa mesma passagem, uma mulher se torna estéril e nunca tem filhos a partir daquele momento. A partir daquele momento, ela não tem mais filhos. E quando eu estava lendo esse texto, estudando para pregar, eu fiquei me perguntando: Senhor, por que tudo isso aconteceu numa só passagem? E a resposta de Deus para mim está no verso 12 do capítulo 6 que nós acabamos de ler. E eu perguntei: Senhor, por que tudo isso aconteceu? E a resposta de Deus foi: por causa da arca de Deus, por causa da arca da aliança. Todas as vezes que nós lemos um texto, um capítulo da Bíblia, tem um versículo, um pedaço desse capítulo, que se apresenta como uma chave, que abre as revelações das verdades de Deus para aquele que está lendo, que está buscando o Senhor através da palavra. Nesse mesmo versículo, que é uma chave, há uma frase, que ela também é uma chave. E dentro dessa frase, tem palavras, letras, que também são chaves. E nesse capítulo, se nós pudéssemos dizer que há uma chave nele, se em algum momento desse texto nós procurássemos uma frase, uma palavra, algo que pudesse ser uma chave, o que Deus falou ao meu coração, ao meu ver, seria o verso 12 do capítulo 6, quando aquele que está escrevendo o texto diz: por causa da arca. Isso significa para nós que tudo que acontece nessa história, no meio dessa festa, no meio dessa tragédia, tem como consequência, tem como causa, tem como fonte, como raiz, a arca de Deus. E se nós quisermos entender o que Deus vai falar conosco hoje, a gente precisa olhar para a arca, porque a arca é a fonte de toda a revelação, de todo acontecimento, de todas as realizações que acontecem nesse capítulo, porque assim é a arca de Deus aonde ela estiver. Assim é a arca de Deus em todo tempo. Ela é a fonte, ela é o centro, ela é a chave. E se você entender isso hoje, a sua vida vai ser transformada pelo poder e pela presença de Deus. Mas por que a arca é a chave? Por que a arca é tão importante? Por que a arca é a fonte de tudo que está acontecendo nesse capítulo? Porque a arca, ela vai representar, dentro da fé de Israel, naquele tempo, o símbolo máximo, a representação máxima da presença e da glória de Deus. A Bíblia fala
sobre 3 arcas que se destacam, 3 arcas que são importantes. A primeira dela é a arca de Noé. A segunda arca é a arca de Moisés, ou 6º que Joquebede fez para esconder Moisés da perseguição de Faraó. E a terceira arca que se destaca é a arca da aliança, ou a arca de Deus. Em hebraico, Aron Habrit. Essa palavra, Aron, nos traz a ideia não somente de um objeto, não somente de uma caixa que existe por existir, mas de algo que tem um propósito. E o que o Aron significa? Significa que essa caixa foi preparada para guardar. É um cofre, é uma espécie de baú, uma espécie de armário, onde você guarda aquilo que é precioso, onde você guarda aquilo que é importante, aonde você conserva aquilo que você quer ter para você o tempo todo. A mesma ideia que está na Arca da Aliança também está na arca que Joquebede fez para Moisés, e também está na arca que Deus mandou Noé construir, porque tanto na arca de Noé, quanto no 6º que Joquebede fez, quanto na Arca da Aliança, está se buscando preservar aquilo que é importante. Na Arca de Noé, Deus preservou Noé, a sua família e todos os animais que ele escolheu para estar dentro da arca. Preservou eles da destruição do dilúvio, preservou eles do juízo de Deus que veio sobre a terra naquele tempo. Na arca que Joquebede fez para esconder a Moisés, Joquebede estava preservando a vida do seu filho, estava guardando a vida de Moisés da perseguição que Faraó estava exercendo sobre todos os meninos que eram dos hebreus. Mas na arca da aliança, Deus não estava preservando alguém de carne e osso. Se a arca era para preservar algo e não havia alguém dentro para ser preservado, de carne e osso, eu entendo que Deus fez a arca para preservar a sua presença e a sua glória no meio do seu povo, de maneira que aonde a arca estava, Deus também estava, de maneira que onde a arca estava, a glória de Deus também estava. Por isso que ela é a chave, por isso que ela é importante, porque ela para os israelitas, para os judeus, era a presença de Deus, era a glória de Deus no meio do seu povo. Deus criou uma maneira de se preservar, de se permanecer e de estar no meio do seu povo através da arca. Através da arca estava-se codificado, escondido, simbolizado a presença de Deus no meio do seu povo. Por quê? Porque quando Deus decide sair dos altos montes e habitar no meio do seu povo, ele diz a Moisés: Moisés, faça um tabernáculo para mim, faça uma tenda, faça uma casa, para que eu habite no meio do meu povo. Talvez você já tenha ouvido falar do tabernáculo, aquela tenda que era dividida em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. No átrio estava o altar de bronze, onde era feito o holocausto, e a bacia de bronze, aonde os sacerdotes se lavavam para ministrar a Deus. No lugar santo estava o candelabro, com 7 lâmpadas acesas. Do lado direito havia uma mesa com 12 pães, chamada de mesa dos pães da proposição. E na frente, dali, bem no meio do lugar santo, havia um altar de ouro, onde se queimava incenso. E na frente desse altar de ouro havia uma tenda, uma espécie de véu, feito de pele de animal, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E nesse tabernáculo havia o lugar mais importante, que era o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos. Por que esse lugar era o mais importante, presbítero? Porque ali dentro estava
a arca de Deus, estava a presença, estava a glória de Deus. Quando Deus fala a Moisés, faz um tabernáculo para que eu habite, Deus está falando para ele, construa uma tenda, aonde você vai colocar a minha presença para estar no meio do meu povo. E onde a presença de Deus estava? Na arca. Então a arca representava a Deus no meio do seu povo. A arca era tão importante para Israel, que Israel não saía para uma guerra sem que a arca de Deus estivesse junto, porque a causa das vitórias de Israel sobre os seus inimigos era a arca. Israel não se movia do seu lugar, porque naquela época eles eram nômades, habitavam no deserto. Não se movia do seu lugar se a arca de Deus não mandasse, não apontasse a direção, não falasse que era o tempo. A arca de Deus era tão importante que houve um tempo em que o povo de Deus pecou, ela foi tirada, ela foi levada do meio do seu povo e foi colocada no templo de Dagon, um ídolo, um deus estranho, e Dagon foi colocado no seu altar, de frente para a arca, numa posição elevada. A Bíblia vai dizer que quando os filisteus chegam no templo para adorar, após a meia-noite, a arca de Dagon está caída no chão, com a cara na terra. Eles acham aquilo estranho, mas eles decidem levantar Dagon novamente, de frente para a arca, como se estivesse dizendo: o nosso Deus é maior, o nosso Deus é mais poderoso do que o Deus dos israelitas. Mas quando eles voltam no dia seguinte, depois de ter levantado a estátua está caída no chão novamente, mas com a sua cabeça cortada e com os seus pés cortados, porque não tem ninguém maior do que o Deus de Israel, do que o Deus de porta das ovelhas, do que o Deus da igreja. A arca era tão importante que não se podia olhar para dentro dela. E no dia que os filisteus devolveram a arca para Israel, os homens, os cidadãos de Bet-Semes, curiosos, olharam para dentro da arca para ver o que tinha ali. E a Bíblia vai dizer que nesse dia morreram 50.070 homens por olharem para dentro da arca de Deus. A Bíblia vai dizer que num determinado momento da caminhada de Israel, perto de entrar na terra prometida, havia um impedimento, um obstáculo, que era o rio Jordão no tempo de cheia. Não dava para atravessar, não tinha barco naquela época, não tinha ponte. Mas o Senhor falou para Moisés: Moisés, manda os sacerdotes irem com a arca para o meio do rio Jordão, porque quando os pés deles tocarem a primeira ponta, ali o raso da água, as águas que vêm de cima vão parar e o povo vai atravessar com o seu pé em seco. A Bíblia diz que quando os sacerdotes tocam com os seus pés nas águas, carregando a arca no ombro, as águas que vêm de cima param, se amontoam e o povo atravessa com o pé em seco, e a água só volta a correr quando os sacerdotes tiram os seus pés de dentro do rio e colocam sobre a margem. Agora, por que essa arca ela vai representar essa presença de Deus? Por que essa arca vai representar a sua glória? Porque ela está codificando, ela está simbolizando a presença de Deus. Quando Deus fala para Moisés: constrói a arca, ele diz assim: Moisés, faze uma arca, um cofre, um baú de madeira de acácia e reveste ela com ouro por dentro e por fora. A madeira de acácia é retirada de uma árvore que dá só no deserto, uma árvore que tem o seu tronco todo retorcido,
difícil de trabalhar em qualquer tipo de mobília. Porém, por causa da sua resina, do lugar em que ela nasce, ela é muito resistente. Ela é feia, ela não tem beleza, ela não tem frondura, mas ela é resistente. O cupim não come, a traça não come. E isso fala da santidade, da humanidade, da vida de Cristo em carne, que foi homem como nós, mas não se corrompeu com o pecado. O ouro na Bíblia é a maior representação da divindade de Deus, é a maior representação daquilo que Deus é, da sua glória. Todas as vezes que um símbolo na Bíblia, no Antigo Testamento, vai se referir a Deus, ele se manifesta através do ouro. E Deus fala para Moisés: Moisés, você vai pegar esse caixote de madeira, vai revestir ele por dentro e por fora com ouro, e ele vai ser um caixote de madeira, de maneira que quando você olha para a estrutura da arca, você vê uma camada de ouro no meio, do lado de fora, você vê uma camada de madeira no meio, e você vê uma outra camada de ouro do lado de fora. Lembra que o ouro fala da divindade, fala do Senhor Deus, a madeira fala da humanidade de Cristo. Então, a primeira camada de ouro fala do Deus Pai, a camada de madeira no meio fala do Filho, e a camada de ouro do lado de fora fala do Espírito. Preste atenção, quando Deus manda construir a arca, Ele está dizendo: Moisés, eu vou habitar no meio do meu povo, mas eu vou habitar com toda a minha plenitude. Vai estar o Pai, vai estar o Filho e vai estar o Espírito. A arca, ela tem medidas de comprimento, ela tem 2,5 de côvados, 2 côvados e meio. De altura ela tem 1,5 de côvados, e ela tem mais 1,5 de altura de côvado. Quando você calcula e faz a soma desses números, sabe, dos lados da arca, se manifestam números que revelam a presença de Deus. Então você encontra o número 3, que fala de Deus. Você encontra o número 5, que fala da redenção e da graça. Você encontra o número 6, que fala do homem. Você encontra o número 8, que fala da ressurreição. O número 10, que fala da fidelidade. O 12, que fala do governo e da eleição. A arca, ela também tinha um conteúdo. Dentro dela estavam um vaso de ouro com maná que não estragava, que não perecia, que fala do Cristo encarnado como provisão de Deus, como pão da vida, como aquele que veio para nos redimir e saciar a nossa fome espiritual. Também havia a vara de Arão que floresceu, que fala da morte e da ressurreição de Jesus. Por que, presbítero? Porque um galho, quando é cortado da árvore, do tronco, ele morre, não tem mais vida nele. Mas um dia Deus fez uma obra, um milagre, que a vara morta voltou a viver e deu fruto, falando da morte e da ressurreição de Jesus. E também havia as 2 tábuas da lei, falando da palavra e dos códigos do reino de Deus. O conteúdo da arca também fala dos ministérios de Jesus. O maná fala dele como profeta, a vara fala dele como sacerdote, porque ela vem do sacerdote Arão, e as tábuas da lei falam de Cristo como rei. A arca também tinha alguns acessórios que também falam de Deus e da sua obra. Ela tinha 2 varais e 4 argolas. Acho que você está conseguindo ver aqui. Isso aqui fala da ação de Deus, do agir de Deus, da obra de Deus em todas as eras da história da redenção, desde a era de Adão, da era de Moisés, da era de Cristo e da era do reino milenar. E também havia sobre ela um outro tipo de acessório chamado de propiciatório, uma tampa de ouro puro, que tinha ao seu redor uma coroa de ouro. Em cima dela tinha 2 querubins esculpidos de ouro maciço puro.
ajoelhados, um de frente para o outro, com as suas asas estendidas e com o seu rosto virado para baixo. Essa tampa era a representação máxima do trono de Deus. Em cima dessa tampa, uma vez por ano, o sacerdote derramava o sangue do sacrifício, espargia o sangue ali 7 vezes, e todas as vezes que Deus queria falar com o homem, queria falar com o seu povo, queria falar com Moisés, ele se manifestava no meio dos querubins, e na tampa do propiciatório ele falava com Israel. A arca era importante para Israel, por esses motivos, pelas verdades e pelas revelações que ela carregava. Mas o texto que nós lemos vai nos mostrar que chega um determinado momento, que Davi, quando concretiza o seu reinado, ele decide colocar no seu coração o desejo de buscar a arca. Ele coloca no seu coração o propósito de trazer a arca. Traduzindo para nós, Davi estava buscando ou trazendo a presença de Deus até si mesmo. Confesso aos irmãos que quando eu cheguei aqui eu travei. Porque quem é de Porta das Ovelhas, talvez vai me entender, que nós caminhamos numa visão de uma nova realidade, de uma nova criação. E essa história fala de um tempo em que realmente a presença não estava com o povo. Eles precisavam de alguma forma buscá-la. Mas nessa nova visão de nova realidade, de nova criação, eu entendo que nós não precisamos de buscar, porque a presença já está conosco. Mas aí, irmão, o dono do tema não sou eu, nem quem escolheu, nem o pastor, nem você que veio ouvir. O dono do tema é a arca. O dono do tema é Deus. O dono do tema é o Espírito Santo. E ele falou: eu quero falar sobre trazer a arca. Então vamos falar, Senhor. Mas eu estou questionando o Espírito Santo. Senão todo. Como assim, Senhor? Trazer a arca, trazer a presença. Como assim? E aí Deus falou para mim: por que Davi decidiu trazer a arca de onde ela estava até si? O capítulo 6 de 2 Samuel não nos diz, mas 1 Crônicas, capítulo 13, verso 3, vai nos revelar qual é o motivo que Davi está indo buscar a arca. E Davi, lá naquele capítulo, naquele versículo, ele diz: vamos buscar a arca, porque não a buscamos nos tempos de Saul. Aí Deus falou para mim: pergunta aonde Davi foi buscar a arca e para onde ele queria levar. E aí o texto do capítulo 6 vai nos dizer que ele vai buscar a arca na casa de Abinadab, lá em Gibeá, nos territórios de Judá, e ele quer levar a arca, trazer a arca desse lugar que está no território de Judá para Jerusalém, que também fica em Judá. Aí o Senhor falou assim comigo: presta atenção no detalhe. Davi está indo buscar a arca em um lugar para levar para outro lugar que se encontra no mesmo lugar. Ou seja, não se trata de buscar algo que está ausente, meu filho. Se trata de se envolver com aquilo que já está presente. Já está presente. A questão não é trazer aquilo que está faltando, a questão não é trazer aquilo que se perdeu, a questão é se envolver com aquilo que está disponível, porque apesar de estar disponível, nós não nos envolvemos nos tempos de Saul.
A mesma presença que Davi queria trazer para Jerusalém estava em Gibeá, estava no mesmo lugar, nos territórios de Judá. Mas a questão é que em um tempo o povo não estava se envolvendo, mas Davi está dizendo: agora é o tempo de voltarmos a nos envolvermos com a presença de Deus. Por que, Davi? Porque a presença é a fonte, a presença é a chave, a presença é a porta. Sem ela não dá para viver. E esse, irmãos, é o nosso maior problema. Essa é a nossa maior dificuldade nos tempos da igreja de hoje. Qual é? Que o Espírito Santo habita em nós, mas às vezes nós vivemos como se ele não existisse. Nós viramos as costas como se ele não fosse nada. Mas Deus está dizendo: eu separei esse sábado, esse culto jovem, para o meu povo entender que é tempo de você se envolver com a presença de Deus. É tempo de você se envolver com o meu Espírito Santo. Eu sei que você entrou aqui hoje bonito. Eu sei que você entrou aqui hoje cheiroso. Eu sei que você entrou aqui hoje querendo estar aqui. Mas nós não estamos aqui para poder buscar algo que está ausente. Nós não estamos para estar aqui para buscar algo que está nos faltando. Nós estamos aqui para mudar a nossa posição, as nossas prioridades diante do Senhor. Porque há pessoas que entraram aqui, passando diante delas um manancial de rios, de águas vivas, mas estão com sede. Há um banquete preparado diante das nossas vidas, mas tem pessoas com fome. Deus está dizendo: hoje é noite de matar a sede e de saciar a fome. Hoje é noite de matar a sede e saciar a sua fome espiritual. É noite de se envolver com a presença de Deus. É sobre se envolver. É sobre mudar as prioridades. Aí a Bíblia vai dizer que Davi chega a Gibeá, na casa de Abinadab, lugar onde a arca esteve dentro dos territórios de Judá por mais de 20 anos, mas não foi buscada pelo povo. E Davi está levando a arca, e Davi está indo com o povo, cantando, pulando, fazendo barulho, fazendo a festa, sabe aquele barulhinho que o diabo não gosta? É glória a Deus, é língua estranha, é aleluia, toca guitarra, toca bateria. Isso não está escrito lá, eu estou contextualizando, tá? Vai ter uma festa, e de repente no meio dessa festa um homem morre, e Davi se espanta, e Davi se inquieta do porquê que aquilo aconteceu no meio de uma festa onde se está buscando o Senhor. Por que que isso vai acontecer num lugar onde as pessoas estão indo com o propósito de adorar, indo com o propósito de louvar, indo com o propósito de fazer algo para Deus? Porque eles estão, apesar de estarem indo fazer algo bom, a intenção de Davi não era correta, as escolhas de Davi não foram corretas, a maneira como Davi fez o que estava fazendo não era correta. Primeiro porque ele queria trazer a arca para si. A Bíblia vai dizer: dali para cima, ou seja, ele queria que a arca mudasse de posição, ele queria que a arca viesse até ele, mas só que Deus estava querendo dizer através daquela tragédia,
que não é ele quem precisa mudar. Davi, você precisa entender que quem tem que mudar é você, porque para você ter uma vida cheia, não basta a presença mudar de lugar, não basta ter um avivamento na China, um avivamento na Alemanha, um avivamento o dia inteiro numa igreja nos Estados Unidos. Não é isso que tem que mudar, Davi, porque o avivamento que aconteceu lá também pode acontecer aqui. A questão não é mudar a presença de lugar, não é sair de onde você está ou permanecer onde você está, é você mudar o jeito, a maneira que você está, aonde você está. É você que tem que mudar, não é Deus que tem que mudar. Aí a Bíblia vai dizer que Uzá morre, porque a arca está sendo levada em cima de um carro novo, por dois homens que são filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, e eles guiavam o carro. E a Bíblia diz que Aiô era quem ia à frente da arca, guiando a arca. E a Bíblia vai dizer que essa arca era carregada por bois. E a Bíblia vai dizer que chega num determinado momento que esses bois tropeçam e a arca ela cai. E Uzá estende a sua mão. A intenção era boa, mas o procedimento totalmente errado. Por quê? Porque eles estavam guiando a arca da maneira errada e do jeito errado. Eu sei que talvez você já tenha lido, você gosta de Bíblia, mas parece que o povo e os levitas carregavam a arca. Mas só que eu vou te, talvez, decepcionar ou te alegrar. Não eram eles que carregavam a arca, era a arca que carregava eles. Você sabe como é que a arca se movia? A nuvem da glória se levantava de onde ela estava. Nesse momento que ela se levantava, Moisés proferia as seguintes palavras: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Nesse momento, irmão, segundo os estudiosos judaicos, a arca levitava e pairava sobre os ombros dos levitas, e enquanto a nuvem se movia, a arca ia junto, e os levitas iam junto com a arca, de maneira que em Números 10:33, a Bíblia vai dizer que a arca caminha 3 dias à frente do povo, procurando lugar de repouso. A Bíblia vai dizer que a arca só podia ser carregada por levitas, da tribo de Levi, da família de Coate, sobre seus ombros, coberta com um véu, porque ninguém poderia olhar para ela, em cima desses varais. E quando a nuvem parava, a arca descia, e Moisés proferia as seguintes palavras: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Sabe por que Uzá morreu? Porque Davi estava querendo guiar aquilo que não pode ser guiado. Davi estava querendo ter o controle da sua vida, e você precisa entender que para ter relacionamento com Deus, não pode ser do seu jeito, não pode ser da sua maneira. Não é você quem guia o Senhor, não é você quem guia o Espírito, é o Espírito quem controla você. É Ele quem te leva para a esquerda, é Ele quem te leva para a direita, é Ele quem te leva para trás, é Ele quem coloca embaixo, é Ele quem coloca em cima, é Ele quem abre a porta, é Ele quem fecha a porta, é Ele que sara a ferida, é Ele que abate o inimigo, é Ele que te guarda, é Ele que te livra. É a presença, ela é a chave de tudo. Aí com essa tragédia, Deus fala para Davi: Davi, do jeito que você está, não dá para continuar. Tem que ser do meu jeito, Davi, não é do seu jeito, não é da sua maneira. Aí a Bíblia vai dizer que Davi, triste, não compreendendo o que está acontecendo, deixa a arca na casa de Obed-Edom. E Davi, desesperançoso, pensa que na casa de Obed-Edom
vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na eira de Nacon com Uzá. Mas Davi está no seu palácio. Davi continua a sua vida, vai para as suas guerras, para as suas batalhas. E 3 meses depois alguém chega e diz assim: Davi, ei, abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Eu não sei você, mas eu já ouvi muita pregação sobre a arca na casa de Obed-Edom. Tem gente que fala que Obed-Edom fez isso, fez aquilo outro. Talvez tem gente que fala até que ele deu cambalhota, plantou bananeira. Mas eu estava pensando, eu falei, por que ele foi abençoado e o outro morreu? Ele falou, porque ele entendeu como é que funciona o relacionamento com a arca. Ele entendeu como é que funciona com a presença. E sabe o que a gente vê nesse texto aqui? Que ele não precisou fazer nada, porque quem fez foi Deus. A Bíblia não diz que ele fez alguma coisa, a Bíblia diz que quem fez foi Deus. A Bíblia diz que Deus o abençoou e também a sua casa por 3 meses, porque quando nós buscamos a presença, nós temos que entender que não se trata de fazer do nosso jeito, é do jeito de Deus, é da maneira de Deus, é como Ele quer, é como Ele faz, é como Ele determinou, é como Ele disse que tem que ser. Aí Davi entende porque que tudo deu errado. E ele vai dizer lá no capítulo 15 de 1 Crônicas: Deus abriu rotura, ferida no nosso meio, porque é assim que Deus trata quem vive do seu próprio jeito. Deus decepciona, Deus fere, porque Deus quer mudar a tua postura, Deus quer mudar o teu coração. Ei, Deus abriu ferida em nós. Por que, Davi? Porque nós não fizemos conforme o mandamento do Senhor a Moisés. E qual era o mandamento do Senhor a Moisés? Que os levitas deveriam carregar sobre os ombros. E Davi deixa a arca na casa de um levita, que Deus decide abençoar, para mostrar que o problema não está na presença, está na maneira como você entra nela, está na maneira como você vive com Ele, como você vive para Ele. Aí Deus falou assim: sabe por que esse homem foi abençoado? Sabe por que ele entendeu que ele precisava deixar eu fazer? Porque ele é um adorador. O nome Obed em hebraico é adorador, servo, quem sabe adorar, quem gosta de adorar, quem vive para adorar. Obed, adorador. Edom, avermelhado, alguém que foi tingido por algo vermelho. Quem é Obed-Edom? Obed-Edom é um adorador que foi alcançado pela graça e pela misericórdia, e que entendeu que quem tem que fazer não é ele, quem tem que fazer é Deus. Obed-Edom foi abençoado porque ele não buscou a arca somente um dia depois de 20 anos. Obed-Edom era adorador, e adoração não é um culto que você faz para Deus, não é um evento que você faz para o Senhor, não é uma conferência, não é uma cruzada, é um estilo de vida, é buscar a arca 24 horas por dia da sua vida. Só para encerrar, porque eu já extrapolei meu tempo. Briga comigo não, pastor, pelo amor de Deus. Vou lhe entregar o microfone agora. Você sabe o que Davi aprendeu com isso? A ser um verdadeiro adorador. Quando ele consegue trazer a arca de volta para Jerusalém, a Bíblia vai dizer que ele coloca a arca numa tenda e separa 2 ordens, 2 grupos de porteiros para ficar adorando diante da arca. E ele chama Asaf, chefe dos músicos da casa do Senhor,
e diz assim: Asaf, compõe um salmo, compõe uma música que faça esse povo lembrar, esse povo entender como é que nós temos que buscar a arca de Deus. A Bíblia vai dizer em 1 Crônicas 16:11 que Asaf, no salmo que está escrevendo, ele escreve a seguinte coisa: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, buscai a sua face todos os dias. É envolvimento todos os dias, é envolvimento todas as horas, é envolvimento na bênção, é envolvimento na prova, é envolvimento na exaltação, é envolvimento na humilhação, porque nós não podemos viver sem a arca, sem a presença, sem o Espírito Santo, porque ela é a causa de tudo, por causa da arca. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus, glória, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Não é fácil, irmão, não é fácil você trazer o Antigo Testamento para o nosso dia de hoje. Mas tem muitas igrejas, irmãos, vivendo no Antigo Testamento, querendo trazer algo, mas é o que ele diz: trazer, irmãos, é fazer com que ela funcione em você, é fazer com que a arca funcione em você, fazer com que a presença que já está aí funcione. É uma forma de fazer com que o Senhor venha agir. Coloque-se de pé, irmãos, coloque-se de pé. Não adianta você ter a arca na sua casa, não adianta você ter a arca, a presença dentro do teu viver, da tua vida, mas quem vive é você. Não adianta você ter a arca, a presença dentro do teu ser, dentro do teu espírito, se quem manda na tua vida é você. Só porque você é de maior, não adianta ter a arca dentro do teu coração. Não adianta ter a arca dentro do teu ser, do teu espírito, se na hora de tomar decisões você não consulta a presença, você faz do teu jeito, porque você é dono do teu nariz, você tem mais de 18 anos. Não adianta ter a arca, a presença dentro do teu viver, se você quer servir a Deus do teu jeito, e não do jeito da arca, não do jeito da presença. Você quer ter uma vida cristã da tua maneira, você quer adorar do teu jeito, não é do teu jeito. Eles queriam carregar a arca do jeito deles, mas morreram. Ei, se você, glória a Jesus, se você pensa que é do teu jeito, não é do teu jeito, é do jeito de Deus, é do jeito do Espírito Santo. Não é do teu jeito, não é da nossa maneira de ser, não é da nossa maneira de adorar a Deus, não é da nossa maneira de servir, não, é da maneira dele. Então a forma de chamar a presença, a forma de buscar a arca, é fazer com que essa presença entre em vigor na tua vida, é que ela entre em ação na tua vida. Não adianta ser crente a vida toda, se a vida toda é você que faz as coisas, é você que quer abençoar a tua vida, é você que quer fazer com que as coisas aconteçam. Não, é a presença que carrega, é a presença que suspende, é a presença que levanta. Não adianta você querer, vou dar uma palavra coach, uma palavra de sabedoria, vou dar uma palavra de certeza. Não é mantra, não é mantra, é Ele que levanta a gente, é Ele que levanta você. Não é mantra, é uma palavra que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e na hora vai errado, você fica frustrado. Não funciona assim.
As palavras de Deus são baseadas nele, nas escrituras sagradas. É a arca que suspende você, é a arca que tira você do desespero, é a arca que tira você, crente, da ansiedade, é a arca que tira você, irmão, da depressão. Da depressão é a arca que tira você, é a presença que tira você, é a presença que suspende você, é a presença. Ah, mas eu vou para o céu porque eu não faço mal a ninguém. Eu me sinto um homem muito bom, um homem agradável, uma mulher boa, uma mulher agradável. Eu me sinto assim, eu creio que eu vou para o céu. Não é desse jeito que você vai para o céu, é do jeito dele, é do jeito dele. Tem muita gente que está fazendo, que peca, que erra ainda, mas está com a presença, permite que ele comanda, e às vezes ainda desliza, mas é do jeito dele. E vão para a glória, e vão para o céu, mas do teu jeito não. Ah, pastor, eu faço do meu jeito, mas eu não quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do jeito de Deus, e acabo fazendo do meu jeito, e aí tu vai para o céu, porque não é a tua força, é a força dele. Ele veio para o pecador. Tem gente que peca e não quer pecar. Senhor, de novo estou fazendo isso, de novo estou falando aquela coisa, de novo estou cantando aquela música que não era para cantar. Mas Senhor, tira de mim, você está lutando ali para vencer, lutando para vencer. Aí você se acha indigno. Se acha indigno até de dobrar o joelho porque você errou com o Senhor agora. Eu quero dizer para você, Ele veio para você. Não se ache indigno porque você erra, porque ele veio para o pecador. Continua caminhando, porque mesmo errando, daqui a pouco vai haver uma mudança no teu entendimento. Daqui a pouco vai haver uma transformação de mente, uma mudança de pensamento. E aí, é aí que você se transforma. Se o Senhor viesse buscar todas as pessoas transformadas e mudadas, não ia ninguém para o céu. Não ia ninguém para o céu. Ah, eu tenho que ser santo primeiro para ir para o céu. Não, você já é santo porque Jesus te santificou. Você já é santo. Não pela sua santidade, pela tua força, é porque Jesus te santificou. E você vai para o céu desse jeito que você está, tentando mudar, tentando acertar. E se você não quiser acertar, não quiser mudar, aí sim você vai para outra direção. Porque não é a força da tua mão, é a intenção do teu espírito. É a intenção do teu espírito. É a intenção do teu espírito. Se o teu desejo é pecar, então você está indo para outra direção. Mas se o teu desejo é acertar, e ainda que você faça coisa errada, mas o teu desejo é acertar, aí tu é salvo em Cristo. Aí tu é salvo em Cristo. Se você ainda não aceitou a Cristo Jesus, porque você espera primeiro melhorar, então você nunca vai aceitar a Cristo. Porque eu, mesmo como pastor, ainda tenho muito que melhorar. O Espírito do Senhor está aqui nesse lugar, e Ele fala contigo. Ele continua falando depois de uma palavra dessa maravilhosa. Mas pastor, eu ainda estou, de vez em quando eu me pego no erro mesmo. Qual a tua intenção? É de melhorar? Então tu é salvo em Cristo. Não deixa que o acusador te pise. Não deixa que o acusador pise o teu pensamento e que te coloque para baixo e você fala assim: Senhor, de novo eu errei, eu não consigo nem dobrar o meu joelho. Como que eu vou levar o meu rosto, a minha face para ti, Senhor, que eu estou envergonhado? Quem está te envergonhando é Satanás.
Ele te diz assim: ainda que tu erre, eu que te seguro, eu que te sustento, eu que pego a tua mão direita e te levanto. Sou eu, não é você, não. Não é do teu jeito, não. Raçabe que alterece. Eu quero perguntar nesta noite se tem alguém ainda que ainda não ergueu a sua mão para Cristo, aceitando a Cristo como Senhor da sua vida, como Salvador da tua vida, como Senhor da tua vida, e queira fazer isso agora, porque, irmão, só Jesus leva para o céu. E se você não fez isso ainda e queira fazer, faz assim como um sinal, que eu quero ver a tua mão, eu quero ver você. Tem alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Glória a Jesus. Se você entrou por essas portas precisando de uma oração, de uma bênção sobrenatural na tua vida, vem aqui na frente. Pastor, eu preciso. Eu vejo que as portas estão fechadas, as portas estão travadas, tudo está dando errado para mim. Então é para você essa oração. Pastor, eu preciso, eu estou doente, eu estou me sentindo mal, não tenho dormido direito nas noites. Então é para você esta oração. É para você essa oração. Vem aqui, sai do teu lugar, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Daqui na casa Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Existe uma presença muito forte, que às vezes a gente pensa que é só cantar uma louva. Não, existe uma presença que ela invade no ser, que ela vai além do nosso entendimento. É uma presença, é a arca do teu ser. Você que ainda não sabe do teu propósito, não sabe do teu propósito. Pastor, eu não sei do meu propósito, eu não sei qual é o meu propósito. Vem aqui na frente também, você vai receber essa oração. Você que ainda não sabe qual é o dom que você exerce. Pastor, eu ainda não sei qual é o dom que eu tenho. São 9 dons e eu não sei se eu tenho algum deles. Eu não sei se eu tenho ainda algum desses dons. Eu queria tanto que ter os olhos abertos, ter visões. Eu queria ser um profeta, eu queria ser um evangelista. Eu não sei como falar com as pessoas na rua do teu nome, Senhor. Então você vem, é para você essa oração. Mas vem preparado, vem ligado, vem com fome, com sede. É com fome, com sede. Quanto mais fome, mais Deus dá alimento. Quanto mais sede, mais Deus dá água para beber. E se você bebe dela, rios de água viva fluirão do teu ser, do teu ser, do teu ser. Há uma presença, a arca do Senhor está neste lugar. A arca do Senhor está neste lugar. Olha aí, olha aí. Aí está. Mas a igreja Espírito Santo, Espírito Santo, não se trata de nós, se trata do Senhor, Espírito Santo, se trata do Senhor, Espírito Santo, se trata do Senhor, Espírito Santo. Olha aí, Espírito Santo, olha aí, Espírito Santo, olha aí, Espírito Santo.
tudo que é em mim, tudo foi meu pai que deu. Meu pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo que é em mim, tudo foi meu pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus. Vem de Deus. Sozinho eu não consigo, pai, sozinho eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo, não consigo. Sozinho eu não consigo, pai, sozinho eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, bem melhor. Tudo que Deus preparou é bem melhor. O que Deus tem pra mim é bem melhor.